E então Jesus, vamos ler aqui, eu vou falar um pouquinho. Na verdade, te digo, Nicodemos, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que nós vimos. Substancialidade. E vocês não aceitam o nosso testemunho. Se eu falei de coisas terrestres e vocês não conseguiram crer, como vocês vão crer se eu falar das coisas celestiais / espirituais? Se coisas simples, pertencentes a este mundo, eu falo e vocês não conseguem crer. Imagina se eu falar de coisas espirituais. Jesus está dizendo, tem coisas que só são compreensíveis no nível espiritual. É por isso que pessoas que não se interessam por Deus, pegarem a Bíblia para ler, não vão conseguir ler, vão achar chata. Mas pessoas que querem saber de Deus, elas vão pegar a Bíblia para ler, e aquelas palavras vão gerar vida. Aquelas palavras, aliás, né, os rabinos do judaísmo, eles gostam de afirmar que o alfabeto hebraico, né, tem vida, mas é uma coisa muito mais fantasiosa. Só quero mencionar isso aqui para você, para que você entenda como funciona a fé deles. Né? O alfabeto hebraico, né, eles têm vida, né? São como seres criados por Deus, porque, né, creem, e até aí eu posso crer também, que o hebraico é o idioma cuja origem é nos céus. O hebraico tem como origem os céus. Até aí eu posso crer, até aqui eu posso crer. Mas a verdade é, quantas vezes eu mesmo peguei a Bíblia para ler e aquelas palavras saíram do papel, criaram vida e entraram em mim e falei, uau! Você sabe quantas vezes eu derramei lágrimas lendo um texto? Você sabe quantas vezes as palavras que eu li em uma tarde saltaram para dentro de mim e geraram um poder tão grande dentro de mim que eu falei, eu vou pregar isso hoje à noite. Uau! E quando eu vim para o altar pregar, eu falei, meu Deus, nada aconteceu nem comigo. Porque aquelas palavras naquele momento eram vida para mim. Mas não necessariamente era o que Deus queria que eu pregasse para as pessoas. Porque aquilo era vida ao meu espírito. E eu falo, meu Deus, como é que pode? Como é que eu não consegui nem passar para as pessoas? Aquilo que eu li entrou em mim, que foi tão sobrenatural, eu não consegui passar. E eu fiquei tentando passar para as pessoas, tentando fazer as pessoas, mas não adianta. Então a fé é algo que se desenvolve, que opera a nível espiritual. Eu li e Deus quis que aquelas palavras entrassem em mim. Mas não necessariamente que mais tarde aquelas palavras teriam que entrar naquelas pessoas que ali estavam. Quem entendeu, diga amém. Então Jesus está falando coisas naturais, materiais, coisas que estão escritas na Torá, e vocês não conseguem enxergar. Coisas que estão aí diante dos olhos de vocês sobre o Messias, mas vocês não conseguem enxergar, está tudo aí, preto no branco, às claras. E vocês não conseguem entender. Imagine se eu falar das coisas espirituais. Quem entendeu, diga amém. Vamos continuar vendo isso? Lá em 1 Coríntios 2, 1 Coríntios 2, 12 ao 14, Paulo vai dizer, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Então, já começa por aí. Por isso que não há conversão se não houver antes uma operação do Espírito. Quem entendeu, diga amém. Ninguém se converte se primeiro o Espírito de Deus não operar na pessoa. Por isso que eu falei para você, anteriormente, né? Você vai gastar todo o teu latim, hebraico, grego. Você vai vir com sofismas, com persuasão ao máximo, nível turbo, e você não vai tocar o coração daquela pessoa. Mas vem o Espírito de Deus.
e derruba as muralhas, as fortalezas. Está entendendo, amado? Coisas que não podem ser compreendidas se não for no nível espiritual. A fé opera no nível espiritual. Ela é a convicção e ela é a prova de coisas que não dá para enxergar, não dá para externar, não dá para substancializar, porque opera no nível do Espírito. Amém, amém? E a pessoa lá doidona, daqui a pouco a pessoa está quebrantada diante de Deus, virou um cordeirinho diante de Deus. Amém, amém? Glória a Deus. Mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então o que Paulo está dizendo? Quando o Espírito Santo, ele opera dentro de nós, nós conseguimos compreender aquilo que é inexplicável, porque o Espírito se encarregou de nos explicar, não racionalmente, mas no nosso espírito. Amém, amém? É o Espírito de Deus testificando com o nosso espírito, ou ao nosso espírito. E aí a gente consegue conhecer, compreender aquilo que o Senhor nos dá. As quais também falamos, não o quê? Versículo 13, tá? Quem se perdeu, versículo 13. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina. Não adianta, a sabedoria humana não leva a convencimento espiritual. Pode levar a vários convencimentos religiosos. Eu posso convencer você que a melhor coisa da tua vida é ficar na igreja. Mas isso não significa conversão. Isso não significa mudança de vida. Isso não significa fé para a salvação. Por exemplo, cara, fica na igreja. Traz a tua esposa. Vocês vão ter um casamento melhor. Porque vocês vão aprender a conviver melhor. O mundo está cheio de coisas erradas. Os teus filhos vão crescer, vão aprender coisas boas. É o famoso trivial da religião, né? O trivial da religião. E eu posso convencer você que o melhor lugar para você ficar e viver é dentro da igreja. Mas gerei conversão em você? Gerei transformação? Gerei explosão dentro de você? Não gerei. Gerei convencimento por palavras de que o melhor lugar é na igreja. Mas ficar, ser da igreja não leva ninguém aos céus, não gera salvação, então não adiantou de nada. Então Paulo está falando, olha, nas quais também falamos não com palavras. Fala, mas não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina. Amém, amém? Então, a fé opera no nível espiritual. Não é convencimento humano. Não adianta, não é persuasão humana. Não é filosofia humana. Não adianta. As palavras que o Espírito Santo, sim, ele ensina, ele nos faz compreender dentro de nós o inexplicável. Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Porque não se compara coisas espirituais com coisas materiais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque lhe parecem o quê? Loucuras, inexplicável, incompreensível. Por isso que muita gente hoje não entende a vida do crente. Por que o crente é crente? Por que esse pessoal doido, fanáticos religiosos vivem a vida que eles vivem? Pleno século XXI, modernidade, um montão de tabu quebrado. E esse povo vem com esse negocinho de que não pode isso, não pode aquilo, tem que ser santo, tem que não sei o que, não pode. Eles não vão entender nunca. Para eles é loucura. Mas para nós é o poder de Deus. É a vida de Deus pulsando em nós. Porque somos espirituais. Aleluia. Nossa origem e o nosso destino é os céus. Amém, amém? Somos cidadãos dos céus.
Deus é a nossa origem e Ele é o nosso destino. O homem natural não compreende, mas nós somos espirituais. Temos o Espírito de Deus aqui em nós. O Espírito de Deus habita em nós. O Espírito de Deus habita você. Posso ouvir um amém? Por isso que é tão diferente. Pode ver, naquela época, naquela fase, naquele momento que você está meio frio, distante de Deus, da igreja, envolvido com um monte de coisa. Até eu já passei momentos assim. As coisas perdem meio que o sentido. Você vai orar e não consegue. Você perde a sensibilidade espiritual. As coisas do mundo te atraem. Por quê? Estamos sufocando a liberdade do Espírito em nós. Estamos voltando ao homem natural. E o que nós precisamos? Que o fogo seja aceso novamente. Amém, amém? E a vida de Deus volta a pulsar novamente em nós. Diga aleluia! Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas o quê? Se discernem espiritualmente. Então não adianta querer explicar o inexplicável. O teu espírito compreende, mas na hora de você querer fazer alguém entender, você não consegue explicar. E mesmo que você tentasse e conseguisse, a pessoa não conseguiria entender. Amém ou amém? Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Oh, glória a Deus. Avança. Estamos finalizando já. E aí nós vamos pincelar a fé emuná. Emuná é a fé. Emuná é a fé maior que a razão. A emuná é fé. Mas eu chamo, na Bíblia, eu quero invocar a palavra hebraica emuná. Porque ela vai falar daquela fé. Exatamente essa que é maior do que a razão. Ela é aquela que se opera no espírito. Porque outros tipos de fé se operam no natural. Por exemplo, eu acredito que fulano vai vir ao meu encontro, porque nós marcamos o encontro hoje às 9 horas da noite, eu estou esperando ele, eu sei que ele vai vir. Uma fé natural. Mas emuná é a fé maior do que a razão. É aquela que não é irracional. Ela é maior do que a razão. Ela não é irracional. Mas também ela não é racional. Ela é maior do que a própria razão. Essa é a fé emuná. Então, se antigamente eu dizia, olha, quando a fé entra pela porta da frente, a razão sai pela porta dos fundos, porque fé e razão, não. Eu dizia isso e eu disse que eu hoje compreendo que não é assim. É porque, na verdade, a fé, ela tem uma razão. Essa razão, ela é espiritual. E ela nos leva a comportamentos que às vezes nem nós mesmos vamos entender. Você consegue explicar o porquê que você é capaz de entregar a sua própria vida, morrer por Cristo, permitir ser decapitado por amor a Cristo? Você não consegue explicar isso. Nem você consegue explicar isso. Mas você aceita isso. A emuná é aquela fé firme. É aquela fé que nos leva a estar tão firmes com Deus que, mesmo que não entendamos o que Deus está fazendo, mesmo que não compreendamos os mistérios de Deus, mesmo que não entendamos por que Deus permitiu que tal coisa acontecesse, ainda assim, nós nos submetemos. Nós falamos, Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, eu não entendo, eu não compreendo, mas eu me rendo, eu me entrego ao Senhor. Seja feita a tua vontade, que o Senhor quer. Amém ou amém? Emuná é a fé imbatível. É a fé inabalável. É a base firme, sólida, fundamento firme.
A emuná não é aquela fé temporal, onde nós falamos que cremos, aí não aconteceu, a gente A emuná está acima da razão. Não importa o que aconteça ao nosso redor, não importa o que aconteça em nós, não importa o que aconteça conosco, estamos ali. Tu és soberano, Senhor. Tu és o meu Deus e o meu Senhor. O Senhor me deu fôlego de vida. Se o Senhor quiser, o Senhor pode também tirar. Me submeta ao teu querer e à tua vontade. Para mim é uma honra morrer. É uma honra, é um privilégio. Eu não sou digno de morrer por causa do teu nome, mas já que o Senhor me concede a honra de morrer pelo Senhor, então estou aqui e morro por ti. Amém, amém, amados? Que pena que a maioria das pessoas não alcança a emuná, porque não exercitam a emuná, porque não busca fortalecer a emuná, porque ficam no superficial, numa fé rasa, numa fé superficial, muitas vezes numa fé artificial. Um dia elas estão na casa de Deus, no outro dia estão lá no mundo. Nós precisamos nos envolver com as coisas do Espírito. Diga aleluia. Diga eu preciso me envolver com as coisas do Espírito. Em uma época, não é para falar, em uma época, não é para falar, em uma época em que temos tantas distrações e tantas vaidades. Estou doido para que o culto acabe aqui para poder ver que quantas curtidas tem aquela postagem que eu fiz antes do culto de tarde. E o pior, que se fosse uma postagem interessante, falando de alguma coisa interessante, tudo bem. Mas foi só uma foto que ela colocou lá. Futilidade. Então, numa época de tantas futilidades, de tantas vaidades, alcançarmos coisas espirituais que são tão profundas, é quase que um desafio impossível. Não permita que as coisas desse mundo te atrapalhem a ter uma experiência viva com Deus. Amém ou amém? Diga aleluia, diga glória a Deus, busque a emuná e viva por ela. O justo viverá pela emuná. Amém? E se ele retroceder, se ele voltar atrás, o meu coração não se agrada, não tem prazer nesse tal. Viva a emuná, viva a presença de Deus, na presença de Deus, em o nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé nessa hora diante dele.